É desse jeito, graças a Deus, aqui estamos com a nossa esta é a terceira aula da nossa matéria de escatologia bíblica, módulo de número 2, terceira aula da nossa matéria de escatologia, módulo de número 2. Hoje é quarta-feira, 15 de junho de 2022, quarta-feira, 15 de junho de 2022, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Deus abençoe a todos que estão aí na batalha contra o mal, sendo valentes e aqui estando juntos. Está entrando nossa irmã Márcia, acho que ela está tendo hoje algum problema de conexão. Alguns irmãos contra a nossa vontade estão tendo conexão. Deixa eu me ver aqui. Perfeito, perfeito. Márcia conseguiu finalmente. Oh, Jesus, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Vamos lá, gente, vamos dar início à nossa aula. Entendemos que às vezes é uma batalha pesada, né, para conseguir a conexão, mas estamos aqui, né? Estamos já em 12 alunos. Tá faltando só irmão Zandro, irmã Fernanda, Jaquele que vai entrar, e Lucas. O negócio está quieto, né? O negócio está muito quieto, porque o Lucas não está aqui hoje, e a gente sente falta, né, do ruidão que o Lucas faz, né? O Lucas é o motor, de uma certa forma, né? Aquele motor em alta velocidade não está aqui hoje, tá, né? O negócio está quieto. Alguém toma o lugar do Alguém de vocês aí, por favor, toma o lugar do Lucas, né? Faz um pouquinho de ruído, porque fica estranho essa aula muito quieta, muito parada, né? Mas eu vou até orar para que, de repente, o Miguel, né, que é grande amigo do Lucas, pode fazer um grande ruído, né? E já agita um pouquinho a nossa classe. Vamos à página de número 29. 29. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Eu creio que vocês se lembram. Se alguém não recebeu, me deixa saber rápido, que eu preciso agir. Na última aula, eu mandei um e-mail para todos vocês com um terceiro bloco de slides. Não sei se a maioria recebeu. Terceiro bloco de slides. A primeira página, deixa eu mostrar a vocês, né? Se alguém está perdido na poeira, está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse é o conteúdo, vocês podem olhar na telinha, este é o conteúdo do terceiro bloco de slides. Essa é a primeira página, o primeiro slide. Ó, arrebatamento da igreja, Mateus 24:8, lista dos sinais dos princípios de dores, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, os 3 evangelhos, uma visão da tribulação, ressurreições, trono branco. Então, esse seria o terceiro conjunto de slides. E a primeira página visualiza você o arrebatamento da igreja, tá? Quantos receberam esse terceiro bloco, por favor? Isto, se alguém não recebeu, já me avisa, rápido, me manda uma mensagem no privado, pastor, não recebi esse terceiro bloco. Só me envio a mensagem para os que não receberam. Estão me entendendo? Quem não recebeu, rápido, hoje ainda, me manda uma mensagem no meu privado, dizendo, pastor, não recebi, porque os e-mails que às vezes enviamos em grupo, deixa eu ver aqui, perfeito, Mateus não vai poder estar conosco, está com probleminha na internet dele, que pena, tá? Então, por favor, voltando a deixar claro, se você, Miguel, perfeito, Miguel, maravilha, vou reenviar ainda hoje, tá bom? Os que não receberam, me avisem no privado, que eu vou reenviar esse terceiro grupo de slides, porque vocês precisam ter, na verdade,
a visualização do assunto. Até o momento, pelo que eu recebi aqui, só irmã Eliane, Miguel, maravilha. Então, tá bom, deixa eu aqui então anotar que terminando a aula, já estou Eu também, pastor. Não recebi. Leidiane, perfeito. Leidiane, Miguel, Eu também, pastor. Eliane, eu também quem? Pastor Darlete, não recebi também. Darlete, perfeito. Já temos 4 que não receberam. 4. Estão todos ouvindo a minha pessoa? Como está aí o áudio de vocês? Todos estão ouvindo bem? Todos? Alguém está com dificuldade? Eu acredito que só uma aluna que está com dificuldade. Por isso que eu pergunto a todos, né? Que se o problema é do meu lado, eu batalho aqui para corrigir. Mas se todos estão me ouvindo bem, mas 1 ou 2 alunos não estão me ouvindo, então realmente o problema não é do meu lado, entende? E por isso que eu sempre tenho que fazer essa checagem constante para saber se o problema é definitivamente do meu lado ou do lado do aluno. Irmã Jaqueline entrou com batalha, mas entrou, graças a Deus, né? Só está faltando o Lucas. Gente, alguém tomou o lugar do Lucas aí, faz barulho. Faz ruído hoje, por favor, não deixa a aula quieta. Pastor, uma pergunta. Esse slide que o senhor mandou aí, o senhor mandou um primeiro antes desse, não foi? Eu mandei 2 grupos. Esse já é o terceiro Eu grupo. não recebi nenhum. Ai. Deixa eu aqui Olhando anotar, aqui, pastora Larlete. Você tem que me avisar. ó. Fica complicado descobrir tudo. Deixa eu aqui anotar, então. Pastor, eu também, pastor. Manda para mim Jesus. os 2 antes. Ó, tá todo mundo falando a revelação agora. Vocês tudo deixam. Eu Os de 2 calça antes. curta. Vocês me deixam de calça curta, gente. Não, vocês têm que ficar atentos. Se alguém não. São 3 grupos. Eu já mandei um primeiro, já mandei o segundo, já mandei um terceiro. Então, deixa eu anotar aqui. Não recebi que Então, nem... irmã Leidiane, o terceiro, tem que mandar os 3. Pastora Darlete tem que mandar os 3. A nossa irmã Eliane e o irmão Miguel vai ser, então, esse último de hoje. Se alguém não tem os 2 anteriores, que tem que ser um total de 3, por favor, me grita lá no privado. Não recebi nada, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Deixa eu ver aqui. Eita, irmão Márcio também, não. O negócio está aumentando, a listinha está ficando grande. Muito, deixa eu colocar lá, Márcio. Os 3, então vamos lá. Pastor, eu também. Ei! Não, eu só recebi o terceiro, o primeiro e o segundo não. Rapaz, vou mandar então para todo mundo tudo de uma vez só. Os 3. Melhor mandar tudo repetido do que ninguém ter nada. Então, no finalzinho, mas vou mandar 1 a 1. Entendeu? Eu vou mandar 1 a 1, porque às vezes o e-mail em grupo não funciona adequadamente. Vou mandar, então, 1 a 1. Eu posso mandar uma parte Pastor, hoje. eu recebi. Perfeito. Vê que coisa estranha, né? Que o e-mail em grupo nem sempre funciona para todos. Funciona para um, para outro, mas de qualquer maneira eu vou repetir tudo de novo. Na dúvida, entendeu? E se você já tem repetido, melhor ter repetido, porque não tem nenhum. Concorda? Então, no finalzinho hoje da aula, terminou a aula, já vou começar a enviar 1 por 1 os 3. Mesmo que você já tenha recebido, vai ter tudo duplicado. Perfeito. Agradeço. Deixa eu ver aqui na listinha. Ok, então estamos hoje em 13 alunos. Então está faltando ao Zandro, a Fernanda e o deixa eu conferir aqui para a gente iniciar a aula, porque hoje estamos com essas pequenas... O Jair não vai estar hoje. Ok, e o Lucas, que pena, meu Deus, que pena, uau. Ok, deixa aqui eu me ajustar. Ok. Isadora também não está, não apareceu até agora, em torno de 5 alunos. Mãe Vani não está mais conosco, ela teve um probleminha e teve que parar. Perfeito. Vamos então começar. O arrebatamento, página 29. Vamos lá. Lucas, acabei de falar o nome do homem. Esquece, você que queria tomar o lugar dele para fazer a aula agitada, está chegando. Que coisa. O nome do homem tem poder. Vamos lá. Está chegando o Lucas.
Vamos aguardar. Lucas. Pastor. Rapaz, estávamos fazendo uma campanha. Quem iria fazer ruído hoje na tua ausência? Rapaz, mas aí tu apareceste. Coloca o telefone, se possível, ele inclinadinho para aumentar o campo de visão. O teu telefone não é obediente, não. Ele não é obediente, mas tudo bem. Procurem fazer isso, maravilha. Vamos lá. Página 29, o arrebatamento. Senão a gente não sai da terra, a gente só fica agarrado no arrebatamento. Vamos começar, então, falando sobre o arrebatamento. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. É o texto de Mateus 24, 31. Primeira de Tessalonicenses fala o seguinte, capítulo 4, versos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o texto de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versos 4 e 16. Então, nós temos aí, basicamente, os dois principais textos na Escritura Sagrada que falam sobre o arrebatamento. Temos mais dois à frente, mas estes aqui são os dois principais. Por que principais? Porque eles estão trazendo com um pouco de detalhes. Vamos ver a duração do arrebatamento, né? Porque é uma questão feita por muitas pessoas. Quanto tempo vai durar o arrebatamento? 5 minutos? 10 minutos? 1 hora? Olha só. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitados os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. É o texto de 1 de Coríntios 15, 51, 52. Lembra-se que nós já falamos um pouco deste texto baseado numa teoria. Lembram-se? Qual a teoria que não criou uma polêmica, mas assim deixou no ar uma teoria que pode ser uma grande possibilidade de ocorrência? Quantos de vocês se lembram sobre esta teoria, né? Baseada neste texto de 1 de Coríntios 15, 51, 52. Creio que todos se lembram. Alguém se anima, em poucas palavras, falar um pouco, resumir em poucas palavras sobre qual a teoria que nós abordamos dentro deste texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 51, 52. Alguém se animaria? Em poucas palavras. Ninguém? Ou alguém não está lembrado? Que nós falamos de uma teoria que deu uma pequena margem, não de polêmica, que não estamos aqui para polemizar de forma nenhuma, né? Mas estamos aqui para tratar de pontos realmente difíceis de compreendermos com claridade, com clareza plena, a escatologia. Ou eu tenho que repetir, talvez alguns de vocês se esqueceram, que nós apresentamos uma teoria baseada neste texto de 1 de Coríntios 15, 51, 52. Ou alguém aqui esqueceu? Vamos pelo lado mais fácil. Quem se esqueceu do que falamos sobre essa teoria? A pastora Darlete se esqueceu, e a maioria esqueceu. Ei, meu Deus, o negócio está apertado. Como é que pode o negócio esquecer tão rápido? Para você não se esquecer, por favor, então, write down, anote. Se você não anota, é difícil.
Sim, irmã Isabel. Sobre a igreja presenciar a primeira fase da tribulação. Como a irmã Isabel tomou a iniciativa, eu vou dar 50 pontos para ela, gente. Vou dar 50 pontinhos, porque ela não pestanejou. Irmã Isabel, deixa Deus lhe usar. Deixa Deus lhe usar. Irmã Isabel, vou dar 50, porque ela tomou iniciativa. Alguém se lembra ou não se lembra mais disso? Agora sim. Não foi a questão da trombeta? Das 7 trombetas, ao soar da última trombeta. Mas ficou todo mundo assim. Ó. Eu não tinha certeza se era sobre esse assunto que o senhor estava falando. Lucas, o teu som está um pouquinho abafado. O teu som está um pouquinho abafado, Lucas. Tenta dar um ajuste aí. Acho que a tua conexão aqui não está hoje ajudando. Deixa, então, em 5 minutinhos, repetir. Há uma teoria, uma vez eu repito, o que é uma teoria? O que não pode ser dado como uma afirmação. Concordamos com isso? Teoria, eu não posso afirmar, eu posso apresentar uma ideia baseada em características do texto. Então, eu vou ler o texto de novo e vou repetir de novo esta teoria muito bem lembrada pela nossa irmã Isabel. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Que última trombeta poderia ser esta? Poderia ser a trombeta participante do grupo das 7 trombetas. Aí a pergunta, quando estas 7 trombetas estariam sendo tocadas? Resposta, na primeira parte da tribulação, em seguida da abertura dos 7 selos, porque a tribulação, ela abre as cortinas, não é? Ela começa a partir do momento que ocorre o arrebatamento da igreja. Pelo menos até então é o que tem sido ensinado por dezenas de igrejas e por várias denominações pentecostais. Agora, quando nós lemos esse texto, esse quadro que tem sido ensinado com tanta constância ao longo de mais de 80 anos, muda. É como o arrebatamento tomasse um posicionamento adiante. E então abrir-se-ia o espaço da tribulação com a abertura de 7 selos, o toque de 7 trombetas, e aí, ao toque da última, como sendo dentro desta teoria, quando estão me acompanhando, isso aqui é uma teoria, como sendo parte desta teoria, então haveria essa possibilidade do arrebatamento da igreja se dar ao toque desta trombeta. Se existe uma outra explicação, é óbvio que desconhecemos, tá? Mas temos que fazer uma conexão com esse texto de Coríntios, 1 de Coríntios 15, 51, 52, com um outro texto que eu também já apresentei a vocês com uma segunda teoria que se aproxima bastante. Qual seria isto de primeira de porque segunda não vai arrebatamento de maneira alguma, antes que aproxima, abominável da desolação, aquele profanador está lá. Então, nós temos 2 textos. Querem anotar, por favor? Demos 2 textos que se pode sustentar a teoria de que a igreja poderia participar das primeiras semanas da tribulação. O primeiro texto, então, seria este. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, baseado na última trombeta, como sendo esta última trombeta a 7ª, sendo esta 7ª tocada dentro da primeira parte da tribulação. E aí, em seguida, se daria o arrebatamento. Segundo texto que sustentaria esta teoria, seria a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7, que fala da manifestação da apostasia e do filho da iniquidade ou filho da perdição. Estão anotando? Então, esses são os 2 versículos com os quais poderíamos
ter sustentação sobre esta teoria. E bato na tecla. Sendo teorias, não temos, de momento, nenhuma condição de fazermos afirmações finais. É muito arriscado, muito complicado fazermos afirmações. Mas a duração do arrebatamento, já sabemos que vai ser rápido demais, no abrir e fechar de olhos, né? No grego fala de um átomo, né? De 1 milionésimo de segundo. Mateus 24:17 traz uma alegoria, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando se dará o arrebatamento? De novo, na página 30, estão batendo na tecla. Ao som da última trombeta. Eis que vos digo, mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Poderia ser ela a 7ª. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Após a ressurreição dos mortos, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Existem, segundo a hermenêutica bíblica, 3 significados para a expressão trombeta de Deus. Olha que interessante, mas vai tudo de acordo com o contexto. A expressão trombeta de Deus, quer anotar aí, por favor? O primeiro significado da expressão trombeta de Deus implica juízo. Segundo significado da trombeta de Deus, implica em convocação. Terceiro significado da expressão trombeta de Deus, anunciação. Então, a trombeta de Deus pode significar juízo, pode significar convocação, ou seja, chamar o povo para se reunir, e trombeta de Deus significa algo novo que está para ser anunciado, ou anunciação. Então, vai muito do contexto que se encontrar o texto. Não podemos, então, dar uma definição final se não for feita uma avaliação cuidadosa do contexto. O que é o contexto? Que está antes e depois do texto. E mais. Temos que avaliar, aí entra uma partezinha que ainda não estudamos, as leis do contexto, segundo a hermenêutica, que são 6, né, os contextos: contexto histórico, contexto referencial, contexto imediato, contexto remoto. Então, teremos que levar em consideração, né, as leis do contexto na hermenêutica bíblica. Eu vou fazer uma postagem no grupo essa semana ainda sobre essas 6 leis do contexto, que são super interessantes, tá? Para vocês já se adiantarem, porque essa matéria nós vamos estudar imediatamente após a escatologia, hermenêutica e exegese bíblica. Vamos lá. Após a manifestação do anticristo, olha só, ainda sustentando. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem de pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. É o conjunto que eu havia falado com vocês. Agora, eu coloquei esse parágrafo aqui de propósito, somente para fazermos uma análise, porque lá um pouquinho na frente, creio que na próxima aula eu já vou apresentar a vocês
as 3 correntes teológicas que se tem hoje em dia sobre o arrebatamento da igreja, né? Há um grupo de pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas. Então, este parágrafo aqui eu coloquei de propósito para chamar a atenção de todos, porque é assim que enxergam os pós-tribulacionistas, ou seja, é um grupo que crê que o arrebatamento se dará depois da tribulação. Eu peço então que você até faça uma pequena anotação aqui ao lado ali do após-tribulação. Aí você coloca ali uma observação. Esta é a visão dos pós-tribulacionistas. Compreenderam? Eu coloquei de propósito só para chamar a atenção de todos vocês, e na próxima aula eu vou trazer um gráfico, e esse gráfico vai apresentar exatamente a visão dos pré-tribulacionistas, dos mesotribulacionistas, porque meso quer dizer na metade, certo? E dos pós-tribulacionistas, ou seja, eles só creem no arrebatamento no final da tribulação. Aí realmente não encaixa. Mas olha os textos que os pós-tribulacionistas usam, e são 2. Vamos prestar atenção que isso aqui é difícil. Realmente dá um nozinho na cabeça, mas a mim não me convence. É um pouco complicado isso aqui, ó. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 29 e 31. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos, desde os 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Me acompanhe aqui a leitura desses 2 textos. Estes textos são sustentados pelos pós-tribulacionistas, mas aqui tem um erro que eles não consideram. Olha que coisa séria, é um erro de abordagem. Se você olhar nos 2 textos, você está olhando com atenção? O texto de Mateus e o texto de Marcos, fala que e todas as tribos da terra se lamentarão e verão ver o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com o poder e grande glória. Pelo que já estudamos, quando exatamente as nações vão ver Jesus vindo sobre as nuvens com grande poder e glória? Alguém se lembra? Quando? Dentro do que já estudamos, dentro da cronologia da escatologia. Repita. No final da grande tribulação. No final da grande tribulação. Então, isso aqui não é parte do arrebatamento. Veste de vinho puro, fino, que é isso. Isso não é parte do arrebatamento. Vocês observam que eles confundem. Então, eles pegam esses 2 textos que deveriam ser aplicados para a manifestação de Cristo visível ao mundo com o regresso da igreja glorificada. Estão percebendo? E eles colocam esse texto para sustentar que o arrebatamento aconteceria no final da tribulação. Mas aqui não fala de arrebatamento, não fala que a igreja vai ser extraída, retirada da terra. Quantos estão entendendo, por favor? É importante que você entenda, porque então essa teoria não tem muita sustentabilidade. A teoria que é pouco sustentada é a teoria do pós-tribulacionismo, mas os presbiterianos são pós-tribulacionistas, né? Amilenistas, e vamos explicar
qual a razão exata que eles se agarram tanto à necessidade de que não vai haver nem milênio e o arrebatamento só no final? Vamos lá. Qual é a orientação, então, que o Senhor Jesus nos dá a respeito deste tempo que estamos vivendo, que é um tempo próximo demais ao arrebatamento e à tribulação? Tem em consideração, irmãos, que nós estamos vivendo hoje um tempo altamente crítico, e esse tempo aponta para 2 eventos: arrebatamento e tribulação. Não tem outra saída. Não sei se alguém aqui está acompanhando a mídia, né? Está sendo declarado um gravíssimo problema de inflação em todo o planeta Terra. E os Estados Unidos já está vivendo um gravíssimo problema inflacionário. Alguém está acompanhando sobre o aumento da gasolina? A CNN hoje, a Fox News, várias emissoras americanas lançaram qual o percentual de aumento que teve na gasolina aqui nos Estados Unidos de um ano para cá. Alguém viu? Alguém leu? Alguém viu essa notícia? Qual é o percentual? Se você leu essa notícia. De um ano para cá, quantos por cento aumentou a gasolina? Alguém tem ideia? É um número assustador. Cerca de 200%, né, pastor? O seu áudio falhou, Lucas. Repita de novo. Cerca de 200%, quase. Não, nem tanto. Pastora Darlete, seu áudio está fechado, se a senhora está querendo falar. Essa semana eu não vi jornal, não, mas eu estava pensando, é uns 50%. Mais de 50%. Mais de 50%, né? Pois é. 3%. Estava somando. Quanto que eu enchi o meu tanque e agora quanto eu encho. Exatamente no dia 15 de junho de 2021, em comparação a 15 de junho de 2022, o aumento total 63%. No Brasil, 81%. Na Europa, 90%. Uau! O que isso quer dizer? Estamos à beira de um caos dos mais terríveis. Ninguém até então que acredita, mas você acredite ou não, estamos no caminho da famosa megabolha que vai estourar aqui, nos Estados Unidos. A de 2008 nem vai ser lembrada, de tão violenta que esta megabolha vai ser aqui. E o mais triste de tudo isso, muita gente, irmãos, muita gente, eu não sou analista econômico, não sou ministro da Economia, mas muita gente que está comprando casas, imóveis, vai ter uma tremenda, estranha surpresa. É como alguém diz, não, é o momento, mas é claro que é o momento, entre aspas, né? É uma espécie de armadilha que o governo americano está preparando, baixando drasticamente o chamado Equity Home Loan, para exatamente pegar a maior quantidade de pessoas possíveis, e quando estourar a bomba, né, ou a bolha, aí as pessoas já não têm como dar volta, e a única volta vai ser o quê? Uma quantidade gigantesca de foreclosures, ou seja, de, infelizmente, pessoas que não terão condições de pagar os seus mortgages. O negócio está realmente grave, fora o desabastecimento. Não sei se aí na sua área, Massachusetts, Brasil, está tendo desabastecimento de alimentos. Aqui em Orlando, em 4 supermercados em 2 semanas, eu tenho observado, está havendo um desabastecimento crônico de alimentos. Aí na sua área, você tem tido essa experiência? Sim ou não? Está lá, a irmã Márcia, a Flórida está passando por um desabastecimento, por incrível que pareça. Então, Massachusetts e Connecticut estão numa boa ainda, por enquanto, porque aqui o negócio está estranho. Aqui em Orlando, já fui nas 2 últimas semanas em 4 supermercados e tem um desabastecimento enorme, mas de coisa básica, como de leite, carne, frango,
arroz, feijão. Então, a tendência é ficar muito mais... Porque a gente está tocando nesse assunto, é porque está se aproximando uma agitação, tanto na economia como na política, que vai piorar ainda o quadro, que vai dar o quê? Lá na frente, possibilidades do anticristo ter o controle imediato do planeta nas suas mãos. Mas o que o Senhor Jesus, na palavra, nos orienta sobre este tempo crítico, este tempo que, infelizmente, poucos cristãos estão avisados? Vigiar e orar. Se houve uma época que eu e você devemos estar o quê? Vigiando e orando muito, esta época é agora. É uma situação crítica, difícil, complicadíssima. Vamos lá. Bem-aventurados aqueles servos os quais o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e vos fará reclinar à mesa, e chegando-se o servirá, quer na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Lucas 12, 37 e 38. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Em outras palavras, o momento do regresso do Senhor Jesus Cristo se daria num ambiente, num cenário muito parecido ao que estamos vivendo hoje. Qual é o cenário que estamos vivendo hoje? Estamos vivendo um cenário de indiferença, um cenário de muito egoísmo, um cenário de muita preocupação pelo material e não pelo espiritual. E não se assuste, essa preocupação pelo material, pelo próprio de cada um, estaria afetando também a vida de milhões de cristãos na face da terra. Por isso que Jesus disse, vigiando, pois, em todo tempo, orando. O que é vigiar? Alguém pode me dar uma definição bem curtinha? O que você entende por vigiar? E não me diga que é ficar somente de olhão aberto, não. Porque tem muita gente que está de olhão aberto, mas tem alguma coisa estranha que está faltando no que diz respeito a vigiar. 2 alunos podem me dar uma rápida compreensão que você tem por vigiar? Pode abrir o áudio e participar, por favor. Para mim é ficar atento, né? Atento ao que está ocorrendo, né? Sinais, vamos botar assim, né? A palavra certa seria Ficar essa. atento, ficar atento, né? Alerta. Alerta, né? Perfeito. Alguém mais? O que você entende por vigiar? Eu entendo o que Paulo fala sobre vigiar em questão também da nossa salvação. A gente permanecer firmes e atentos a nós mesmos, cuidar para que não caia. Exato. Aquele que cuida fique atento para que não caia. Exato. Para que não caia, porque o momento já é chegado, a hora já está próxima, então a gente tem que permanecer fiel. Exato. Estamos vivendo um momento muito crítico. Qualquer vacilo ou qualquer hesitação na nossa fé é altamente comprometedor, perigosíssimo. Outra orientação que Jesus diz, está aqui na apostila, manter-se cheio da unção. O que vocês entendem por unção? Vamos lá. Há um conceito interessante aí fora. Fulano está cheio da unção. O que você entende por unção? Vamos tirar alguma coisa, vamos tirar limpo, porque há uma definição muito incorreta no plano bíblico, que as pessoas entendem por unção. O que você entende? Eu quero ouvir 3 alunos. O que você entende por unção? Lucas hoje está na unção, ou alguns dizem está no óleo. Mas vamos biblicamente entender o que é estar na unção.
Ter os frutos do Espírito Santo? Irmã Jennifer, tá chegando lá, tá no caminho, né? Pastor, unção, é capacitação para quem está no centro da vontade do Senhor. Capacitação para quem está no centro da no vontade. centro da vontade. Deus, você não vai ser ungido nunca. Vamos pegar, então, a definição do Lucas, que está correta, a da irmã Jennifer, e vamos fechar numa só palavrinha. E eu já vou dar a dica, é uma palavrinha pequena, começa com a letra C e termina com a letra R. Olha que eu estou ajudando vocês, é uma palavrinha pequenita. Começa com a letra C e termina com a letra R. Ninguém consegue lembrar essa palavra. Ela é a melhor definição da palavra unção, no plano bíblico, né? Em outros planos, você pode criar ou conjecturar que unção é isso, que unção é aquilo, mas no plano bíblico, unção é exatamente essa palavrinha pequenininha. Começa com a letra C e termina com a letra R. Ninguém desconfia? Curar? Não. Consagrar? Não é tão pequenininha, mas a da irmã Isabel colocou pequenina, um pouquinho mais. Não, é um negócio que eu preciso, as pessoas vão me conhecer como cristão através desta palavrinha. Caráter. Caráter! Eita, irmão Wellington! Recebeu a unção, não sei de quem, mas recebeu. Resfriadinho e tudo, mas recebeu. 50 para o irmão Wellington. O irmão Wellington não vai nem acreditar quando receber as notas dele. Ele vai ver tanto 100 que eu tô míope, estou vendo 100 da onde? Da onde está sendo tanto 100? Anote aí. Caráter. Sem caráter de Cristo, não temos nada. Eu posso ter dons. Ô, pastor, é isso que é engraçado. As pessoas falam que unção é como a Jennifer falou, que o caráter tem a ver com fruto, mas as pessoas estão achando que unção tem a ver apenas com os dons espirituais e buscam apenas os dons espirituais. Isso é um falso conceito, é como eu costumo dizer, é um estereotipo. O que é um estereotipo? É um falso conceito. As pessoas criam estereotipos que não têm base bíblica. E agora vai tentar dizer o contrário, porque o negócio tem sido errado, sido ensinado errado tanto tempo. Você sabe que uma mentira contada 10.000 vezes É verdade. se torna uma verdade. E essa é uma. Faz parte dela. Você pode trabalhar por rei na vida inteira e nunca fazer parte dele. Aí está. Gente, isso é grave. Porque o dom se trata caráter de serviço, ele só serve para ser usado, não importa de quem for. É só para servir. Anote aí. É a parábola da semente do semeador. A semente o importa. Um certo semeador, ele nem faz a diferença quem está semeando. Exatamente. Não faz nem diferença. A semente vai estar ali, ela vai germinar. O dom foi colocado. Se ele não está prestando mais, aquela pessoa perdeu o caráter, o dom vai continuar sendo realizado. Exato, porque o dom é só com o objetivo de servir. O dom não reflete a essência da pessoa. O camarada pode ser um bandido, mas está lá com o dom usado. Já o fruto do Espírito, o caráter é diferente. É o que vai nos definir como cristãos. Anote isso. O que me define, que define você, o que define a cada um de nós como cristãos, é caráter. Esse caráter está ligado ao fruto do Espírito. Eu posso ter todos os dons espirituais, mas se eu não tenho caráter, unção que define a Jesus Cristo, que revela Jesus Cristo, esquece. Quer ver outro estereotipo, outro falso conceito que, meu Deus, eu fico assustado quando eu visito uma igreja, sou convidado a pregar, aí na hora do ofertório, Jesus me dá uma dor de cabeça. Insistem. Gente, é uma insistência exagerada em bater na tecla. Vamos dar a nossa semente para o reino. Como é que é? Semente nunca foi oferta. Semente nunca foi dízimos. Sabe qual é o problema?
eles pegam isoladamente a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. É o único texto na Bíblia que Paulo compara semente com oferta. Ele faz uma comparação, ele coloca lado a lado, mas não é o tipo, não é a tipologia bíblica correta. Semente. O que na Bíblia é, tipologicamente falando, semente? Alguém se lembra? Eu creio que eu já falei aqui. Semente. Qual a simbologia ou a tipologia correta para a semente na Bíblia? A menos que você não saiba ou não pegou essa aula. Não pegou essa aula, provavelmente. Anote aí. Semente é a palavra de Deus. A parábola do semeador. Alguém está com o áudio bem alto. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que fechar aqui do meu lado. Deixa eu ver aqui. Está dando eco. Só um momentinho. Perfeito. Agora já fechei. Isto. Irmã Daniela entrou no laptop, correto? Maravilha. Está em 8K. Estou vendo aqui a sua imagem. Maior impossível. Parece que a senhora está aqui dentro do nosso escritório. Meu Deus. Irmãos, entenderam? Semente na Bíblia é a palavra de Deus. Qual é a prova bíblica, pastor? A parábola do semeador. Anote aí. E vários outros textos na Escritura que apontam que semente é a palavra de Deus. Mas meu pastor, na hora de abrir oferta, de fazer o ofertório, ele se refere à semente e à palavra. Com todo respeito ao seu pastor, amo de paixão, embora não conheça o seu pastor, é que ele pega sozinho, isoladamente, um versículo. Não tem 2, nem 3, nem 4, nem 5 que prova. Ele pega sozinho, isolado. 2 Coríntios 9, 6. Isso não me dá o direito de fazer esta declaração desde o momento que eu pego o versículo só isolado. Se eu tenho 2, 3 ou 4, aí eu posso fazer uma sustentação como ensino genuinamente bíblico, mas não é, entendeu? Está anotadinho aí? Está anotadinho aí? Então, semente se refere à palavra de Deus. Jamais é aplicado para dízimos e ofertas. Vamos lá. Manter-se cheio da unção. Então, já sabemos que unção fala de caráter. Fulano está cheio da unção. Está cheio da essência de Deus, do fruto do Espírito. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós, e de antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Como parte do caráter, escute, se temos o caráter de Cristo, vamos batalhar por algo que humanamente para nós é um pouquinho difícil. Qual é? Chamado disciplina. Ter disciplina. Só quem tem o caráter de Cristo vai lutar para ter uma vida que é disciplinada, uma vida equilibrada na Escritura Sagrada. Vamos ver lá, virando a página 31, para entendermos um pouquinho melhor. A lâmpada representa a palavra de Deus. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, para os meus caminhos. O azeite é para manter a lâmpada acesa. Êxodo 27, 20. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. O azeite representa um
unção. Isso aqui é uma simbologia, unção. Então, essa unção, esse azeite fala de quê? Da essência, do caráter cristão. Então, Samuel tomou um vaso de azeite, o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. Porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Ou seja, porventura o Senhor não deu a você o caráter dele para o quê? Para se parecer mais com ele, para reinar sobre Israel? Esta unção vem do Senhor Jesus Cristo. 1 de João 2:20. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes o conhecimento. Não extingais o Espírito. É como a irmã Jennifer deixou claro, né? e bem enfático. É o fruto do Espírito. Quando extinguimos o Espírito, estamos extinguindo o quê? A unção. Embora também o Espírito Santo é responsável em nos capacitar com dons. Mas anote aí, a unção tem a ver com o nosso caráter, com o fruto do Espírito, com a nossa essência para com Cristo. 1 Tessalonicenses 5,19 nos recomenda isto. Está tudo claro até aqui, gente? Está tudo clarinho até aqui? Tudo claro? Maravilha. Vamos fazer, então, uma retrospectiva bem rapidinho, porque agora nós vamos entrar numa temática que vai tomar tempo. Vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Então, vamos entrar aqui agora numa temática, num pequeno resuminho, tá? Sobre o arrebatamento da igreja, tá? Só para você entender. Quantos estão vendo o slide? Quantos estão vendo o slide? Todos estão vendo o slide? Todos? Todos, isso. Esse slide vou passar tudo de novo, vou repetir tudo de novo para todos. Então, todos vão estar recebendo tudo igualzinho, mesmo que você recebeu já uma vez ou duas vezes, melhor ter tudo do que não ter nada. Vamos lá. Como você está vendo aqui nesse slide, nós temos uma numeração de 1 a 4. Número 1, 2, 3 e 4. Vamos entender isso aqui. Número 1. Jesus desce para encontrar com a sua igreja nas nuvens. Preste atenção. A primeira etapa da segunda vinda de Jesus, que é chamado arrebatamento da igreja, Jesus não toca a terra, ele desce e se encontra com a igreja nos ares. 1 de Tessalonicenses 4,16. Segunda parte, segunda etapa aqui. A igreja vai encontrar-se com Cristo. Então, a igreja, os vivos, estão vendo aqui um elemento que está vivo, recebe a transformação do seu corpo e sobe na presença do Cristo vivo. Enquanto o grupo de mortos justos ressuscitam, mas eles ressuscitam primeiro, para depois os justos serem transformados e vão se encontrar com Cristo. Já falamos os textos. 1 de Tessalonicenses 4,17, 1 de Coríntios 51, 52. Quando ocorre a ressurreição dos mortos justos, lá do paraíso, a alma e o espírito dos justos descem para se encontrar com o que restou de seus corpos. Não importa que os restos estejam no fundo do mar, mas o poder do Espírito Santo vai trazer uma transformação sobrenatural pelo resto do DNA ou do DNA para trazer, então, o corpo glorificado. Tá? Esse é o ponto número 2. Depois que a igreja sobe, tanto os ressuscitados glorificados como os vivos glorificados e transformados, a igreja ela vai comparecer ao tribunal de Cristo para ser julgado? Não, para receberem galardões, recompensas. Romanos 14:10, 2 de Coríntios 5:10, assim nos ensina. E o quarto ponto, a igreja com Cristo comemora as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7, 9. Enquanto isso, na terra começa o início da grande tribulação ou a 70ª semana. Vamos entender isso aqui, o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento provém de um termo grego, harpazo, que significa tomar ou arrancar por força. A segunda vinda de Jesus se dará em duas fases. A primeira, através da palavra grega epifaneia, que quer dizer aparição. Essa palavra ela aparece em 2 de Tessalonicenses 2:8,
1 de Timóteo 6,14, 2 de Timóteo 4,1,8, Tito 2,13. Ela será invisível ao mundo para o arrebatamento da igreja. Dar-se-á nos ares, como acabamos de falar agora, 1 de Tessalonicenses 4,17. Importante lembrar que Jesus não toca a terra nesta fase. Segunda etapa da segunda vinda de Jesus. Ela é conhecida através de duas palavrinhas gregas que estão nos originais do Novo Testamento, Apocalipse ou parousia, que quer dizer revelação. 1 de Coríntios 1,7, 1 de Pedro 1,7,13, 2 de Tessalonicenses 2,1,2. Será visível ao mundo, trata-se da manifestação física e pessoal de Jesus ao planeta. Nesta fase, todo olho o verá, Apocalipse 1,7, tocando terra no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, 4-10, e isto acontecerá no final da tribulação. Aqui nós temos um texto, Mateus 24:8, mas todas estas coisas são o princípio de dores, está na tradução de Almeida Corrigida Fiel. Esta é a forma como está escrita no grego, e esta é a forma como está escrito em inglês, na tradução NIV, New International Version. All these are the beginnings of birth pains, e tudo isto são o começo de dores de parto. Aí nós fazemos a avaliação pela exegese bíblica. A palavra panta, como se pronuncia, como se escreve, tudo. A palavra de, como se pronuncia, se escreve, portanto. A palavra grega tauta, como se pronuncia, como se escreve, são estes. Arche, a palavra o início, como se escreve no grego e como se pronuncia. Odinon, como se escreve, como se pronuncia, birth pains, dores de parto. Aí aprendemos que esses princípios de dores que Jesus falou têm a ver com dores de parto, né? Assim, a semelhança de uma mulher que tem dores apontando para o nascimento de sua criança, assim, à medida que estas dores aumentam, indicando que vai haver aqui o nascimento da criança, é idêntico à criação da intensidade desses 13 sinais. Quanto mais esses 13 sinais aumentem de intensidade, o que quer dizer que o arrebatamento da igreja se dará mais e mais e mais na eminência. Falsos cristos, guerras e rumores de guerras, turbulência política entre as nações, fomes, pestes, terremotos, perseguição ao povo de Deus, escândalos, ódios e traições mútuas, crescimentos das seitas e heresias, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor de Deus em muitos cristãos, sinais na esfera celestial, sol, lua, estrelas e a crise global, financeira, moral e espiritual, coisa que estamos vivendo já numa intensidade tremenda. Vamos falar então sobre o tribunal de Cristo. Vamos começar lá, na nossa apostila, por favor. Lá na nossa apostila, Tribunal de Cristo. Os textos que falam sobre o Tribunal de Cristo são basicamente 3. Temos outros também, mais pequenos, mas os que nos dão um pouquinho mais de detalhes são estes. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao 10. Apocalipse 19:9 e Mateus 25:10. Também nós vamos a 1 de Coríntios 3, mas vamos analisar estes aqui. Eu tenho certeza que vocês já passaram por estes textos, mas talvez um pouquinho por cima. Então, vamos trabalhar com a profundidade deles. 2 de Coríntios, capítulo 5. Está aqui, eu reproduzi na apostila para facilitar de você não ficar abrindo e fechando a Bíblia, porque dá um pouquinho de dificuldade. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas
revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha que interessante. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Apocalipse 19. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Mateus 25, 10. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Na sequência dos eventos escatológicos, 2 deles, subsequentes ao arrebatamento da igreja, acontecerão no céu o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Os eventos na terra, depois do arrebatamento da igreja, acontecem durante a grande tribulação. Nesta lição, trataremos especialmente sobre o tribunal de Cristo, período de julgamento das obras dos santos arrebatados para a presença de Cristo. Muita atenção aqui, por gentileza. O que é o tribunal de Cristo? O apóstolo Paulo descreve, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 9 a 15, o cristão como um construtor, que usa vários tipos de materiais numa construção. Assim, no sentido espiritual, o valor do seu trabalho vai depender dos materiais que usará para construir sua obra. Paulo adverte, cada um veja como edifica, 1 Coríntios 3, 10. A construção do cristão precisa ser feita sobre um fundamento eficaz e correto, e com materiais de qualidade que deem sustentação à sua vida espiritual. 2 palavras, isso aqui é importante demais, distintas na língua original do Novo Testamento, esclarecem bem o sentido da palavra tribunal. A primeira palavra é criterion, conforme está em Tiago 2:6 e 1 Coríntios 6:2-4. Critério é a mesma palavrinha que tem a tradução na nossa língua, critério, ok? Critério. E bimá, encontrado em 2 Coríntios 5:10 e também em Neemias 8:4. O termo criterion significa instrumento ou meio para aprovar ou julgar qualquer coisa, ou seja, a regra pela qual alguém julga ou o lugar aonde se faz um juízo. O tribunal de um juízo de juízes. O termo bimá comumente significa uma plataforma ou um banco de assento onde o juiz julga. Havia naqueles tempos tribunais militares e também o tribunal chamado bimá ou assento da recompensa, especialmente utilizado nos Jogos Gregos de Atenas. Os atletas vencedores eram julgados perante o juiz da arena e galardoados por suas vitórias. Abra comigo, então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler agora na Bíblia. Eu não reproduzi esse texto, mas vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vou pedir a ajuda dos irmãos a fazerem a leitura desse texto. Eu estou com a garganta muito seca, então eu aproveito para tomar um pouco de água e aí os irmãos estariam me ajudando com a leitura deste texto em voz alta. Vamos então abrir nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Por favor, vamos ler do 9 ao 15. Aí eu pediria que, na medida que fosse possível, cada um de vocês fossem abrindo o áudio. Terminou a leitura, fecha o áudio. Peço, por favor, um irmão, uma irmã, que leia o verso 9, outro o 10, outro o 11, 12, 13, 14 e 15. Então, repito, preste bastante atenção.
Não são 2 versículos, eu peço que cada um leia um. Um leia o 9, outro leia o 10, outro 11, 12, 13, 14 e 15. Então, serão 7 de vocês, 7 irmãos, que estarão fazendo a leitura. Quem pode, por favor, me ler o versículo 9, em voz alta, por favor? Sim, pastora Dalete. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Perfeito. Verso 10, por favor, quem pode ler? 10. Rapidinho, abra o seu áudio e lê o 10, por favor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11, quem pode ler para mim, por favor, em voz alta? Abra o seu áudio, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Obrigado, irmã Leidiane. Versículo 12. Quem pode ler o 12, por favor? 12. Fundamento. Formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Perfeito. O 13. Quem pode ler o 13 para mim, por favor? 13. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Maravilha. Obrigado, irmã Daniela, estreando, né, o seu áudio, o seu vídeo. Perfeito som, maravilha. Feliz da vida. Amém. Saber que a senhora está na tela grande. Vamos lá, 14. Quem pode ler o 14? Sim, irmã Jennifer. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Parabéns, irmã Jennifer. Seu som hoje está impecável, está fantástico, né? Semana passada deu aquele problema. Mas Jesus hoje caprichou, né? Abençoou o seu som, né? Entrou aqui até dentro da virada do meu ouvido. Vamos lá. E, por final, o versículo 15. Quem pode, por favor, ler para mim o 15? 15. Quem se candidata a ler o versículo 15 para fechar, por favor? Alguém. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Perfeito. Muito obrigado aos irmãos que participaram. Podem, claro, fechar os áudios para não ficar nenhuma interferência. Sim, irmã Márcia, adiante. Vamos explicar esse versículo 15, por favor? Vamos chegar lá. É agora que nós vamos entrar. Segura aí, porque agora vamos, parte por parte, explicar como funciona o Tribunal de Cristo. Vamos lá na apostila. Página 32. Eu creio que nós vamos ficar com 2 aulas só falando sobre o Tribunal de Cristo, porque é uma parte realmente difícil, cheio de simbologia, e temos que juntos chegarmos à melhor interpretação. Vamos lá, página 32. O que é o Tribunal de Cristo? Como já falamos, né? Aspectos gerais do Tribunal de Cristo. Ponto 2. Temos aí 4 aspectos. Muita atenção, por favor. Nós temos aqui o tempo, o lugar, os julgados e o juiz. O tempo. É lógico que o tribunal não pode acontecer logo após a morte de qualquer cristão. Ele se dará por ocasião de um tempo especial e determinado depois do arrebatamento da igreja. Eu acredito que vocês tenham lido lá na 2ª carta de Pedro um texto que diz assim, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Alguém já leu esse texto? Isso, é para deixar bem claro que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Alô? O tempo de Deus é diferente do nosso, porque Deus habita na eternidade. Concordam comigo? Ele habita na eternidade. E nós habitamos na terra. O tempo que nós contamos no relógio, tá? Nos nossos relógios, nos nossos cronômetros, aonde você encontra a contagem do tempo, hora, minuto, segundo, microsegundos, o que seja, na palavra grega é considerado como cronos, cronos ou chronos,
que é o tempo humano. O tempo humano é chamado Cronos, ou Cronos. Daí a palavra cronologia, o estudo do tempo. Mas o tempo de Deus, porque Deus não está limitado ao tempo e ao espaço, né? Eu e você estamos limitados ao tempo e espaço. Concorda comigo, gente? E qual é a prova? Que nós estamos limitados pelo tempo e pelo espaço. Número 1, estamos agora, vou olhar aqui no meu relógio, 21 horas e 40 minutos, 9h40 da noite. Tá? Esse é o tempo que estamos nesse exatíssimo momento. Eu estou no número 2960 da Cottage Grove Court, na cidade de Orlando, estado da Flórida, Estados Unidos da América. Então, eu estou numa área geográfica da América do Norte. Como a nossa irmã Leidiane, se me permite, ela está ali na cidade de Waterbury, estado de Connecticut. Nosso irmão Wallington está, se não me engano, Saugus ou Everett? Somerville, agora me lembrei, né? A minha memória não está tão boa como do irmão Wallington. O irmão está em Somerville, estado de Massachusetts, Estados Unidos da América. A irmã Isabel está em Worcester, certo? Irmã Isabel, graças a Deus, não troquei de endereço da irmã Isabel. Eu já ia dizer que a irmã Isabel estava em West Boylston, mas ela está em Worcester, Massachusetts. Irmão Márcio está em Martha's Vineyard, certo, irmão Márcio? Um lugar bonito no mundo, isolado, mas bonito, né? Então, cada um de nós estamos num espaço geográfico diferente, mas praticamente em tempo real, quase no mesmo horário. Isso que quer dizer que estamos limitados pelo tempo, estamos dentro de um horário e estamos em um espaço geográfico que não me permite estar ao mesmo tempo, né, com cada um de vocês. Eu não posso estar, digamos, no mesmo espaço geográfico com a irmã Lidiane, porque a irmã Lidiane está longe. A única maneira de eu estar ao mesmo tempo com ela é como estamos aqui agora, através de um meio tecnológico que nos leva a estarmos juntos. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Estamos ao mesmo tempo, compartilhando diferentes espaços geográficos por causa de uma tecnologia que pega todos os espaços e conjuga em um só, que não é assim como funciona para Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é limitado pela geografia. Então, ele está aí, na sua casa, ele está aqui comigo, ele está aí no seu escritório, no seu quarto, na sua sala, em tudo que está ao seu redor, Deus está, porque ele é onipresente e ele não é limitado pelo tempo, que é o nosso tempo Cronos, e nem pelo espaço, que é a geografia. Então, como se chama o tempo de Deus? Kairos. Anote aí. O tempo de Deus, K-A-I-R-O-S. Kairos. Kairos, acertou no O. Esse é o tempo de Deus. Então, Deus não conta o tempo como nós contamos. E nós não podemos contar o nosso tempo como Deus conta. Então, entenda isso aqui. Quando a igreja chegar no céu, ela já não estará mais debaixo do tempo humano, do tempo Cronos, mas ela vai estar no tempo de Deus, no tempo da eternidade, no Kairos. É um negócio difícil de entender, na verdade, por quê? Porque nunca nenhum de nós saímos dessa esfera humana. Alguém aqui já saiu dessa esfera humana? Ninguém aqui foi arrebatado? Não, né? Não, pergunto. Eu tive uma aluna há muitos anos, há uns 27, 28 anos, você pode acreditar. E quando eu fiz essa pergunta, ele levantou a mão. O irmão entendeu minha pergunta? Pastor, eu fiquei arrebatado, segundo minha esposa, 2 horas. Sério? O irmão foi arrebatado, eu fui para o céu. E vi cada coisa. Vamos deixar esse seu testemunho para outra hora. Aí depois, num culto com os alunos, né, porque nós tínhamos uma classe presencial, ele deu o testemunho dele em 20 minutos. Meu Deus! Depois eu abracei o irmão. Irmão, vamos trocar comigo? Como assim? Da próxima vez que Jesus te arrebatar, negocia com Jesus, me coloca no seu lugar que eu vou. E eu não volto. Ele achou graça. Não, do jeito como ele viu o céu e contou as maravilhas do céu. Meu Deus! Falei, para! E aí, o que o irmão sentiu quando eu voltei? Quando eu voltei destroçado. Como assim, pastor? A coisa mais linda é estar
na presença do Senhor, porque lá existe realmente uma coisa linda que nenhum de nós temos ideia do que será, só quando chegarmos lá no céu. Estou colocando isso para você entender que enquanto aqui na Terra vão passar 7 anos, que é o período da tribulação, lá no céu vão ser 2 momentos: tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, mas nessa ordem. Primeiro vem o tribunal, depois vem as bodas do Cordeiro. Tá? Número 2, o lugar. Não há texto específico que declare um local, preste atenção. Mas o contexto bíblico indica que uma vez a igreja arrebatada até as nuvens, nos céus, a instalação do tribunal de Cristo, inevitavelmente terá de ser no céu. Não sabemos exatamente que parte do céu, mas vai ser no céu, nas regiões celestiais. Número 3, os julgados. Quem será julgado no tribunal? Quais são os sujeitos desse tribunal? Indubitavelmente, as pessoas julgadas nesse tribunal são os santos remidos por Cristo. O texto de 2 de Coríntios 5, 1-10 fala daqueles que lutam nesta vida para alcançarem o privilégio de serem revestidos de uma habitação espiritual no céu. Não haverá discriminação nesse lugar, só entrarão os salvos e os remidos. Não haverá lugar nesse tribunal para julgamento condenatório. Anote isso aí. A palavra é tribunal, mas não é julgar para condenar. É julgar para recompensar. Entenderam? Então, esse tribunal, em momento nenhum, é para condenar, senão recompensar. Outro detalhe, só vão entrar os remidos. Quem serão esses remidos? Os justos ressuscitados, arrebatados, e os vivos que serão transformados e também arrebatados. Mas lembre-se, os mártires da grande tribulação. Quem serão os mártires da grande tribulação? Grupo de cristãos que não vão ser arrebatados, que não vão participar do arrebatamento, vão ficar. E aí vão ter que escolher entre morrer por Cristo e negar a Cristo. Então, os mártires da tribulação não participarão do tribunal de Cristo. Vou repetir, o tribunal não implica salvação. Salvação, sim, no sentido de que só os salvos vão chegar lá para serem recompensados, mas isso não implica necessariamente que para ser salvo tem que chegar no tribunal, porque, do contrário, os mártires da grande tribulação não teriam acesso à salvação. Só eles vão ser salvos, sem dúvida nenhuma, pagando um preço muito pesado, o preço da sua própria vida. Mas eles terão o quê? Acesso à salvação, só que não receberão recompensas. Vocês estão me entendendo, gente? Há uma teoria, porque não está claro dentro da Escritura, eu vou chegar lá com vocês. Presta atenção, que é bem interessante. Não sei se vocês já ouviram falar desta teoria. Alguém já me perguntou qual é a função prática do dar aos justos a recompensa. Ok, a justiça de Deus ela deixa bem clara. Tudo que fizermos ou venhamos ter feito em favor da obra de Cristo por amor a Ele é nada mais que justo, sendo Ele o Deus da justiça, Ele vai dar segundo cada um fez pelo seu amor a obra de Deus. Olha que interessante, mas deixamos claríssimo que a salvação é pela fé, a salvação é pela graça, ok? E ele apenas vai dar a recompensa baseada na justiça de Deus. Não que estas recompensas impliquem em salvação. Mas há uma teoria bem interessante que os galardoados, de alguma forma ou de outra, receberiam como uma espécie de autoridade de governo. Quando? Nos 1000 anos que Cristo reinar sobre a terra. Nós vamos provar a vocês em um texto, vamos mostrar um texto, não sei se alguém já ouviu falar desta teoria,
que a medida que alguém seja galardoado poderia ser a medida da autoridade que seria entregue para terem uma participação no governo de Jesus Cristo, porque há um texto lá no Apocalipse que diz que Deus nos salvou para fazermos de nós reis e sacerdotes. Quem já leu esse texto? Quem já leu esse texto? Vamos ler esse texto agora, para que não fique nas minhas palavras, porque alguém pode dizer, isso é invenção do pastor Luiz Prestes. Não, não é invenção minha, não. Vamos lá no livro do Apocalipse, que isso é bem interessante. Pastor, posso fazer duas perguntas antes que o senhor entre nesse texto, senão eu acabo esquecendo ou fugindo do assunto. Perfeito. Adiante, Jober, adiante. Ali em 2 de Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer no tribunal. Esse todos, ele fala somente os justos ou todos? Todos os justos. É só nós lermos o contexto. Não podemos desconsiderar. Se o irmão começar a ler o versículo 1, muita atenção, por favor. Se o irmão passar para o versículo 2, versículo 3, versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, conclua. Esse texto está se referindo a ímpios e justos ou somente aos justos? É só analisar. Se um desses versículos estiver falando alguma coisa sobre os ímpios, então vão entrar ímpios e justos. Mas já lhe adianto, esse texto está se referindo unicamente aos salvos, aos justos. Só ler com atenção o verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso é a leitura e a interpretação pelo contexto. Aí chega no 10, matamos a charada. Entendemos que está se tratando de quem? Dos justos, esta expressão, todos. Perfeito? Entendido aí por todos vocês? Entendido? Esses todos faz referência a quem? A ímpios e a justos ao mesmo tempo? Não. Somente a justos. E como é que eu sei disso? Interpretamos corretamente pelo contexto, o que vem antes e o que vem depois. Vamos lá. Vamos lá, então, para nós entendermos isso aqui. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Versículo de número 4. Vamos ler o contexto antes de entrar no texto. Vamos, para ficar bem compreendido. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João e 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Verso 6, anote aí, ó. E nos fez que reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, este é o texto que sustenta uma teoria. Que teoria seria esta? Que a medida dos galardões que serão dados aos justos lá no Tribunal de Cristo corresponderia à medida de autoridade no governo de 1000 anos de Cristo aqui na Terra. Alguns sendo colocados como reis, e alguns colocados como sacerdotes. O que isso quer dizer na prática? Reis quer dizer governo. Então, alguns estariam recebendo da parte de Cristo autoridade para governar com eles. Isso seria a parte administrativa. Sacerdotes, o que isso quer dizer? Está relacionado com o espiritual. Qual a função do sacerdote? Levar o povo a Deus, que é o contrário do profeta. O profeta traz Deus ao povo. Quantos estão me acompanhando? Quantos estão me acompanhando? E isto, sabiam disso? Então, o profeta traz Deus ao povo, mas o sacerdote leva o povo a Deus. Então, esse termo sacerdotes, aí em Apocalipse 1:6,
pode se referir a um grupo de salvos que estariam tendo da parte de Cristo, não é, a indicação ou a autoridade de governarem como sacerdotes, ou de agirem, né, como sacerdotes no tempo do milênio, e tudo isso em função do que seria dado como recompensas ou galardões no tribunal de Cristo. O juiz, número 4. O apóstolo Paulo declara, nós terminamos em 10 minutos a nossa aula, tá? Só para você saber, em 10 minutinhos estamos terminando. O apóstolo Paulo declara que o exame das obras dos crentes será realizado perante o Filho de Deus. O próprio Jesus falou que todo juiz é colocado nas mãos do Filho de Deus. Faz parte da exaltação de Cristo depois da sua conquista no Calvário, receber do Pai toda autoridade e poder para julgar. Anote aí. Sob nenhuma circunstância, ainda que assim pudesse, mas foi uma decisão que foi deliberada entre a Trindade. Olha que coisa interessante. O que foi deliberado entre a Trindade? Que o Filho, Jesus Cristo, teria a autoridade plena para ser juiz, para julgar. Ainda que, repito, esta autoridade poderia, sem nenhum problema, caber unicamente ao Pai, mas o Pai abriu mão. Olha que coisa interessante. Por amor ao Filho, número 1, pelo que o Filho fez na cruz do Calvário, número 2, e uma promessa que o Pai fez em exaltar o seu Filho depois da humilhação que ele veio à terra. Isso foi uma deliberação feita pelo o Pai. Então, Jesus, presta atenção, ele vai ser juiz no tribunal de Cristo, vai ser juiz no trono branco ou no juízo final, vai ser juiz no julgamento da nação de Israel no final da tribulação, vai ser juiz no julgamento das nações também no final da tribulação, porque no final da tribulação, nós vamos falar sobre isso, vai ter 2 juízos, vai ter o juízo das nações, para separar as nações bodes das nações ovelhas. Quem vai ser o juiz desse juízo? Jesus. E vai ter o juízo da nação de Israel, dos sobreviventes, dos remanescentes. E quem vai ser o juiz aí? Jesus. Então, Jesus tem todas. Ele é o juiz em todos os aspectos que você puder imaginar. E para fechar o negócio, ele vai ser o juiz lá no trono branco, no juízo final, que vai marcar a sentença dos ímpios para o lago de fogo e de enxofre. Então, aqui diz, o apóstolo Paulo declara que o exame das obras dos crentes será realizado perante o Filho de Deus. Número 3. Como procederá o tribunal de Cristo? Temos aqui alguns detalhezinhos interessantes. 4 pontos. Número 1, a forma do exame. 2, os materiais da obra de cada crente. 3, a obra de cada um será provada. 4, o juízo que determinará a qualidade das obras feitas. Profunda. Tenha muita atenção aqui, por favor. Temos 7 minutinhos para terminar. A forma do exame. Quem aqui, por favor, faça uma perguntinha de curiosidade, só para você entender a ilustração que eu quero fazer. Quem aqui já prestou concurso público, vestibular ou qualquer outro concurso para entrar em alguma escola? Eu pergunto, é fácil para você prestar um concurso, prestar uma provinha para ter direito a uma vaga numa escola ou a um trabalho? É fácil ou não? Você gasta tempo estudando, se dedicando, queimando o que tem de massa cinzenta aqui dentro. Já passei por essa experiência várias vezes, não é fácil. Dá nervosismo, dá aflição, dá angústia, pesa, preocupa, mas como é gratificante depois, quando conquistamos, quando alcançamos, quando chegamos a ouvir, você está aprovado, mesmo que você passou raspando, você está aprovado. É igual na nossa escola. Na nossa escola fazemos provinhas, não é? Não com o intuito de reprovar, de eliminar, de queimar aos alunos, de forma nenhuma, mas de saber até que ponto o aluno
está interessado, está dedicado, está estudando, está aprendendo e assimilando. Então, tem que provar através de um exame, por mais simples, né? Por mais simples que seja. Assim vai ser no tribunal de Cristo. Vai ter uma forma de exame. Como é que vai funcionar? É claro que não se trata de examinar quem será salvo ou não. Anote isso. O tribunal de Cristo não é para salvação, não é para avaliação de salvação, é para avaliação de galardões. A salvação implica no ato especial da misericórdia divina mediante a aceitação da obra expiatória de Cristo e sua manutenção enquanto ele estiver neste mundo. Alô, enquanto estivermos nesta vida, aqui agora, preste atenção, vai depender o processo da nossa salvação. Então temos que fazer isso aqui, claro, dependendo da graça de Deus. Negócio que nem todos vão participar do arrebatamento, porque não honraram a sua fidelidade e o seu cuidado quanto à manutenção da salvação. Razão pela qual alguns, ou por que não dizer muitos, vão ficar na tribulação. E, infelizmente, nem ficando na tribulação vão ser aprovados. Porque alguns não vão aguentar as grandes pressões que vão estar acontecendo na tribulação e vão acabar aceitando a marca da besta e, consequentemente, rejeitando ao Senhor Jesus Cristo e perdendo, consequentemente, a salvação. Preste atenção nisso aqui, ó. Todo crente está livre do juízo. Alô? Está aqui o juízo com J maiúsculo. Até se permanecer fiel até o fim. Jesus mesmo disse, o que perseverar até o fim, será o quê? Será o quê? Que silêncio, meu Deus. O que perseverar até o fim, será o quê? Alguém me completa o versículo? Será salvo. Será salvo. Então, a consumação da nossa salvação depende de quê? Perseverança. Você pode dizer, pastor, eu tenho convicção da minha salvação. Também tenho. Graças a todos nós aqui, eu creio, a maioria de nós aqui temos convicção da nossa salvação. Amém, irmãos? Todos nós temos essa convicção? Mas e a consumação? O fechamento final? Quando vai se dar? Depois que sairmos daqui. Aí está fechado. Aí nada nos ameaça, estão me entendendo? Nada vai nos ameaçar de perder esta salvação. Alô? Enquanto eu e você estivermos aqui, fazendo isso aqui, a nossa salvação ainda está sob risco. Uma coisa é eu ter convicção e outra coisa é ter o risco de perdê-la. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Eu posso acordar e dormir com a convicção. Estou salvo. Glória a Deus por isso. Mas perder é muito fácil. Alguém já perdeu a chave do seu carro ou a chave da sua casa? Quem já teve essa experiência? Gente, está aqui um campeão de perda de chaves. Pensa num camarada que já até entrou na janela da casa no 4º andar e fui chamado de ladrão. É desagradável, né? Você perde tanta chave da tua casa que chega no ponto que eu olhava para os lados, vou subir, não tem outro jeito, como é que vai entrar na minha casa? Pela janela, mas dito e feito, que eu estava no meio do caminho, a polícia, quem é você? Eu sou o dono eu sou o residente, como é que você pode provar? Como é que eu vou provar? Então a polícia entrou, já me ameaçou 2 vezes de me algemar, só me dá um tempinho. Se nesse tempinho eu não provar, você me leva uma algemada. Eu corria, pegava minha identificação, ou o contrato, que sempre agora eu deixava em um lugar bem à vista. Agora eu não sou bobo, gente. Agora eu levo a cópia do contrato em formato PDF no meu telefone. Qualquer problema que eu tenho que entrar pela janela da minha casa e algum vizinho dizer, tem um ladrão entrando naquela casa, já está aqui, ó. Eu sou o residente, é que eu sou estabanado mesmo. Nesse negócio de chave eu perco, que é uma benção. Tanto que meu filho já sugeriu, pai, compra aquela chave eletrônica. Vocês conhecem aquelas chaves eletrônicas? Que através de um pad digital... Ah lá, irmão, então conhece o negócio, né? É caro no mundo. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui em casa.
bota um tracker na sua chave. Eu também faço isso, eu perco toda hora. É chave e carteira, eu esqueço. O Não, tempo todo, dentro de casa. Carteira, já estou vacinado. Já perdi tanta carteira nesse Chave e país. carteira. Aí eu comprei, depois eu mando para o senhor no Amazon. Eu comprei um trackzinho. Rapaz! Quando eu me afasto dela por uma distância, ele me apita no telefone, no relógio. Glória a Deus. Jobé, me ajuda, Jobé. Olha, Eu vou te mandar. Jobé é um menino de Deus, Jobé é preocupado. Jobé não vai me deixar pecar mais contra... Jobé, manda depois, por favor, no meu privado, né? Se alguém depois quiser, eu mando a dica, né? Glória a Deus, né? Então vai me poupar $320 de comprar uma chave eletrônica que eu ia comprar. É carinho, né, gente? Para colocar instalado em 2 portas, né? Eu tenho que colocar aqui na minha porta da frente e na porta da minha garagem. São mais de $600, mas o Jobé vai me economizar $600. Que bom. Gente, por que eu estou falando desses detalhes? Por quê? Porque a nossa salvação ela pode ser perdida numa rápida fração de segundos no momento que eu perder o foco. Como eu perco a chave, eu posso perder a salvação. E eu fecho por aqui, tá? Dizendo o seguinte: então o julgamento não se tratará da questão do pecado, presta atenção, de condenação, uma vez que o pecado já foi abolido na vida do crente e por isso ele estará no céu. Já são 10h06, eu não vou poder prosseguir para não estourar o horário, mas na próxima aula nós já vamos continuar falando sobre o tribunal de Cristo. Fiquei a dever a explicação do versículo para a irmã Márcia, mas eu estou falando devagarzinho, porque essa é uma parte um pouco difícil, ela tem que ser bem compreendida, bem assimilada dentro dos mínimos detalhes. Então, próxima aula, vamos falar do ponto número 2 em diante, né? Os materiais da obra de cada crente, a obra de cada um será provada, que vai encaixar o versículo 15, o juízo que determinará a qualidade das obras feitas, aí vem o exame final do tribunal de Cristo, né? Muitos vão ter a perda da recompensa, obtenção da recompensa, tipos da recompensa, está aqui o gráficozinho, né? Do tribunal de Cristo, nós vamos falar das coroas, importantíssimo, dê uma olhadinha durante essa semana nesta parte. E não se esqueça, por favor, do questionário, está aqui no finalzinho, 94 perguntinhas, 94, adianta, começa já a fazer esse questionário, porque no último módulo 3, na penúltima e última aula, então já estaremos à disposição para receber o seu questionário. Gente, perguntas, dúvidas? Perguntas, dúvidas? Por hoje foi bem esclarecido todos esses pontinhos, esses detalhes? Sim ou não? Tudo tranquilo? Eu tenho uma outra dúvida. Joga, Jobé, joga, Jobé. Falei que eu tinha 2, eu fiz só uma. Joga a segunda para fechar. Mediante ao que o senhor falou, e eu já sabia do tempo nosso, Cronos, né? A gente vive no tempo Cronos, e Deus vive no Kairos. Eu fico na dúvida dessa questão que tem na palavra, que diz que num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. Nesse no abrir e fechar de olhos não seria um tempo nosso, Cronos? Sim. Não, átomos. Átomos, sim, está ligado ao Cronos, perfeito. Mas... Porque a palavra grega é átomos, e a palavra átomos está ligado ao nosso tempo, ao Cronos, e não ao tempo de Deus. Não ao tempo de Deus. Esse tempo de Deus, esse tempo do arrebatamento, como falou, como um relâmpago daqui, do Oriente para o Ocidente, pode se passar também rápido, como a gente lê que está, ou pode se estender naquele tempo de Deus, né? Mas o importante é entendermos pelo contexto, é só irmos ao contexto. Tudo que se refere a nós, tá? Aplicado a nós, pessoas, está vinculado ao Cronos. Nada no texto que implique algo para Deus não está ligado ao Cronos, senão ao Kairos. Tudo relacionado, por exemplo, nós, arrebatamento, salvação, transformação, está ligado ao Cronos. Então, o abrir e fechar de olhos se refere a quem? A Deus ou a nós? A nós, que seremos transformados. Anotem isso. Tudo que tiver relacionamento conosco, diretamente conosco, está ligado ao tempo humano, ao Cronos. Então, ali é literal, né? Hein? Ali é literal. 100% literal, 100% literal. Agora, quando se refere ao tempo de Deus, é o Kairos. Aí a Bíblia trabalha
com um contexto voltado diretamente para a pessoa do nosso Deus. Amém? Essa aula falou alguma coisa ao seu coração da parte de Deus? Falou alguma coisinha? Se falou, olha, dê a honra, a glória e a majestade para ele, tá bom? Próxima aula, estamos aí continuando de novo, Tribunal de Cristo. Não perca a próxima aula, dia 22. Já agradecemos aos irmãos, alguns de vocês que já nos ajudaram com os pagamentos do mês de junho. Muito obrigado, Deus abençoe. Uns poucos ainda estão com o pagamento de maio em atraso, mas está em tempo, né, para a nossa escola não parar. Não pode parar, gente. Se parar, dá zebra. Tá bom? Muito obrigado, Deus os abençoe. Obrigado, irmão Wellington, se esforçou muito, resfriado no mundo, mas vai estar curado. Em nome de Jesus, né? A Santa Núbia vai ministrar aquele remédio que só ela sabe, né? E o Santo Jesus, vocês dois aí vão fazer o trabalho de levantar esse homem, né, para estar novinho em folha. Deus abençoe, irmão Wellington. Muita saúde em nome de Jesus. Obrigado, irmã Jennifer. Parabéns pelo seu áudio e vídeo que hoje arrebentou. Pastora Darlete, obrigado. Irmã Isabel, tá hoje em 8K. Deus abençoe. Irmão Márcio, Deus abençoe. Irmã Márcia Jobert. Irmã Daniele, alegria redobrada ver a senhora e na telinha grande em 8K. Miguel, que sempre está dando luz, ainda que seja com seu sorriso num Colgate, Crest. Deus abençoe, Miguel. Obrigado pela sua participação. Irmã Eliane, Deus abençoe, continue lhe abençoando e lhe usando maravilhosamente. Irmã Leidiane, obrigado. Em julho estamos aí, né? Vou fazer de tudo, vou nem que eu entre de madrugada aí na casa de vocês para visitar você. Jaqueline, Deus abençoe. Lucas, Deus abençoe. Irmã Ângela, com todas as dificuldades, Deus esteja com cada um de vocês, dando vitória. Vamos orar, terminando a nossa aula, vamos pedir nosso irmão Jobert nos dirigindo uma palavra final de oração em agradecimento a Deus pela aula de hoje. Com vocês, o único homem que eu sei que não tem um camelo na sua casa, mas tem o seu nome, Jobert Camelo. Por favor. Amém. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula, Pai, concluída. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, Pai, a cada quarta-feira. Graças te damos, Senhor. Falado um pouquinho mais, nós temos aprendido um pouco mais com o nosso pastor Luiz Prestes. Obrigado, Senhor. Que possa, Pai, revesti-lo, Pai, mais e mais com autoridade, mais e mais com teu poder, Graças mais e mais te damos. com teu conhecimento, Senhor. Que a Escola Bereia, Senhor, possa evoluir, Pai, a cada glória dia, do teu nome. cada ano, Senhor, que ela possa, Pai, ter mais e mais alunos, Pai, e que esse crescimento, Pai, venha para glorificar o teu nome. Graças te dou, Senhor, por cada aluno que esteve presente, cada um que se esforçou, Senhor, Graças te damos, para estar aqui, Pai, aprendendo um pouquinho mais. Dê-nos, Pai, uma noite, Pai, maravilhosa, que possamos descansar, Senhor, para mais uma noite, Senhor, e possamos acordar amanhã para um dia na tua presença. Renova, Pai, as nossas forças, renova, Pai, a tua misericórdia sobre nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nosso lema, não corra e não vai embora, ó. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça. Necessário que ele cresça. E que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A glória e o poder. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Um bom descanso, ótima semana e até a próxima quarta, dia 22, se Deus assim nos ajudar e nos abençoar. Obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. A paz do Senhor.